Bem-vindo à sexta aula de crítica textual. Chegamos na página 60, onde eu pedi para vocês fazerem um resumo, tetragrama de Deus, trabalho com maçoretas, famílias e manuscritos. Tudo isso eu estou revendo aqui alguns textos, ok? Também pedi para vocês analisarem com muito carinho a evidência interna e a evidência interna, os métodos da crítica textual. Agora, o que eu vou focar agora, o livro ele chega numa parte muito interessante, porque ele chega na parte em que nós vivemos hoje. Louco, Adolfo? Na página 60 começa a se falar da imprensa. Por quê? Até o presente momento do curso eu falei sobre o quê? Crítica textual, manuscrito, cópia, recópia, códex, papiro e por aí vai. Então, até esse presente momento do nosso curso, a gente trabalhou essas coisas. Só que a partir da imprensa de Gutenberg, que é quando chega a página 60 começa a trabalhar um pouco, que vai trabalhar um pouco, a coisa muda um pouco. Por quê? Antes você tinha que copiar o livro letra por letra. O copista tinha que copiar letra por letra. Com a imprensa de Gutenberg, não. O cara, você tem milhares de cópias exatamente iguais. Por exemplo, nós temos aqui o texto majoritário, eu tenho um texto majoritário, temos livros aqui, que eu sei que existem milhares de cópias exatamente iguais, exatamente iguais e com um erro mínimo, eu já tenho achado algumas falhas um livro ou outro, achei uma omissão de sinal aqui, achei um erro de digitação na quinta edição revisada. Então isso a gente consegue, só que é apenas o quê? Um erro no meio do livro todo, E isso se deve à imprensa de Gutenberg, Eu até anotei aqui os artigos que eu vou pedir, Eu vou deixar na descrição os links, tá? E vou deixar na descrição os links mesmo, os links não, os artigos que eu vou pedir, tá? Porque é assim, o artigo sobre a imprensa de Gutenberg, eu vou pedir para vocês lerem esse pequeno artigo aqui sobre a imprensa de Gutenberg, vai dar página 61 até a página 62 e a página 63 com a página 60 vai dar 2 páginas e meia. Só que o que eu vou pedir? Vocês façam um artigo sobre a imprensa de Gutenberg, vocês colocam o nome que vocês quiserem, mas para mim manda Gutenberg o seu nome, tá? Dentro do artigo vocês mandam o nome do artigo, coloquem o nome do artigo e pesquisem sobre a influência. Referenciem citem 3 locais onde vocês pesquisaram, blog, livro, revista acadêmica, seja lá o que for, mas eu peço que vocês referenciem 3. Então quando vocês, tal blog diz isso, e vocês referenciam, colocam um e colocam no aparato, na nota de rodapé. Referenciem pelo menos 3 ou 4 lugares que vocês viram, mas pesquisem sobre a história de Gutenberg, a imprensa de Gutenberg, e a sua influência na cultura mundial. O que houve de mudança? Qual que houve de mudança? O que houve de mudança? Qual que foi a grande sacada da imprensa de Gutenberg? E o que ela alterou? Além disso, de terem cópias iguais. A imprensa de Gutenberg ela foi fascinante. Vocês vão ler o artigo aqui, o escrito do Pedro Apolinário, pode utilizar ele como referência também, porque ele é o norte, ele está sendo o nosso norte na pesquisa para iniciação à crítica textual. Então vocês podem citar, olha, Pedro Apolinário cita na página 60, 61, como na Holanda, na França, podem pegar a referência, mas se referenciem, tá? Eu peço que tenha referência no artigo de vocês, ok? Então essa é a primeira fase. Por quê? A imprensa de Gutenberg ela modificou a nossa visão sobre os livros. Quando eu digo a nossa visão como raça humana. Modificou por quê? Porque os livros eles eram copiados à mão e normalmente eles tinham muitos erros. Não é só o Novo Testamento. Toda a literatura antes de 1455 era desse jeito, E isso crítico textual nenhum que não crê no Novo Testamento fala para você. Toda a literatura antiga, Ilíada, Platão, Homero, Aristóteles, todos eles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos os grandes pensadores antes de 1455, os livros deles têm variantes, sabe? Então assim,
criticar o Novo Testamento por uma falha ou outra, é criticar toda, desvencilhar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia, porque ela tem erros, é você pegar toda a literatura mundial e jogar no lixo. Porque se você faz isso com o Novo Testamento, faça isso com todas as obras da Antiguidade, né? Isso é legal, cara, isso é legal. Mas, vamos prosseguir. Então, o que acontece? A empresa de Gutenberg, ela padroniza os textos, ela barateia, apesar de ainda ser muito caro, mas ela barateia o conhecimento. E isso é que tem um impacto na cultura ocidental, isso é que dá impacto em todo mundo, até na nossa maneira de ver. Vocês vão ler o artigo, vocês vão achar fascinante do Pedro Apolinário. Então, agora passemos para a segunda parte do texto, que ele vai entrar num cara muito legal, que eu vou pedir até para vocês fazerem outro artigo, né? Não precisa referenciar este, mas vamos fazer um outro artigo sobre Erasmo e o texto Receptus. Erasmo e o Novo Testamento grego e a sua relação com o texto Receptus, ou o que chamamos de texto Receptus, ok? Então, na página 63, ele introduz a história, Pedro Apolinário introduz a história da Bíblia Poliglota Complutense, e ele menciona a história de Erasmo. Isso vai da página 63 até a página 65. Né? Na página 66 vamos ter ainda falando um pouco mais sobre Erasmo e todas as edições gregas do Novo Testamento depois dele. Tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem um resumo bem simples, em umas 15, 20, 25 linhas, o tanto que vocês quiserem escrever. Lembre-se que eu vou estar sempre publicando o artigo que vocês me mandarem, eu vou estar publicando no meu blog. Tá? Eu vou estar publicando no meu blog. Então assim, dá uma caprichada, vocês vão gostar. Eu sei que vocês estão caprichando. O pessoal que tem feito aí feito os resumos tem feito um trabalho excelente, que não só ajuda eles, mas ajuda pessoas também que estão adentrando neste mundo, né? E então assim, eu vou pedir o quê? Erasmo e o Novo Testamento grego e a sua relação com o texto Receptus. Façam um resumo, façam um artigo de 15 linhas para cima, né? Não dá para resumir a história de Erasmo, tá? Se quiserem também referenciem, tá? Então tranquilamente, beleza? Então esse é o segundo artigo que eu vou pedir, tá? Segundo artigo. Terceiro, vocês vão ler. Aí também tem uma cena sobre a Coma Joanina, que é 1 João 1,5,7. Eu tenho 1 ou 2 vídeos tratando sobre o assunto, né? Tá? E eu também tenho vídeo falando sobre o texto Receptus, então é interessante que vocês leiam, assistam, tá? É meia hora, tem vídeo de meia hora, tá? Então temos aqui. Depois, o Pedro Apolinário ele vai mencionar as sociedades bíblicas, ele vai mencionar o início das sociedades bíblicas do Brasil. Eu falo do Brasil, mas o início das sociedades bíblicas. Como elas surgiram e o que elas fizeram e qual é o trabalho que elas têm feito. Então ele vai mencionar aqui a Sociedade Bíblica de Casten, a Sociedade Bíblica Estrangeira, a Sociedade Bíblica Americana, outras sociedades bíblicas conhecidas, né? E vai mencionar aqui, tá? Essas sociedades bíblicas, informações que muitas vezes a gente não tem, e é interessante vocês trabalharem. Então vou pedir um artigo mencionando a importância das sociedades bíblicas, tá? A importância e a influência delas, né? No Brasil temos duas muito legais, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, o qual tem publicado artigos acadêmicos, materiais acadêmicos excelentíssimos, e a Sociedade Bíblica Trinitária, que é a que publica o texto Receptus, ok? E aí beleza. Aí ela vai até a página 68. Depois vamos ter aqui, na página 69, de volta a história do texto Receptus, tá? O texto Receptus. E depois vai ter edições posteriores ao texto Receptus, que é chamado de edições críticas, né? O Pedro Apolinário ele fala que o texto Receptus ele também é um texto crítico, né? Mas o pessoal faz uma diferenciação aí ou por ignorância ou por facilitar. Mas o texto Receptus também é um texto crítico. Mas estabelece-se o texto Receptus, isso vocês vão ler nessas páginas. E depois dele surge outro tipo de texto, que é o que temos hoje atualmente, tá? E aí na página 70 vai falar sobre o texto Receptus, declina o texto Receptus. E na página 70, 71 começa-se os Novos Testamentos gregos modernos, né? Vai falar sobre os críticos textuais da modernidade, como Constantino von Tischendorf, Samuel Petregos, Westcott, Andy Hort, que é muito citado. Aí defensores do texto Receptus,
edições gregas após Westcott and Hort, que aí vai mencionar Aaron von Soden, Bernard Weiss, Eberhard Nestlé, que é o atual, que o Eberhard Nestlé é o cara que fez o Novo Testamento Nestlé-Aland, né, o Nestlé. Depois teve Erwin Nestlé, que é o filho, então eu chamo de Nestlé pai, Nestlé filho. E aí na edição 25, na edição 22, entra-se Kurt Aland, começa a trabalhar no texto. E na edição 25, o Nestlé passa a se chamar Nestlé Aland. Na edição 25, estamos na edição 28. Né? Então aqui vocês vão, vai dar um resuminho para dos Novos Testamentos modernos. Então qual que é o terceiro artigo que eu vou pedir para vocês? Né? O quarto artigo, os editores pós-receptos. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um nome, né? Constantino von Tischendorf, Samuel Petrego, Westcott and Hort, o Bernard Weiss, von Soden ou Eberhard Nestlé, e vocês vão pesquisar sobre ele e vão fazer um artigo sobre ele, sobre esse teólogo que vocês escolherem, né? Então, se quiserem falar sobre o Nestlé, podem falar. Se quiser falar sobre Tischendorf, vai ter muita coisa para vocês pesquisarem, ok? Podem fazer referenciação também, será muito importante. Pode usar até a Wikipédia, vai ser artigo só para pesquisa básica, tá? E por aí vai. Também vai falar aqui da quinta edição revisada, né? Da nova edição para os tradutores da Bíblia, que também aqui é um outro Novo Testamento grego. Nestlé Aland e quinta edição revisada, C e D. É os textos utilizados até hoje, né? E por aí vai. Então, basicamente essa aula vai ser basicamente isso. Escrevam esses artigos. Qualquer dificuldade, fale comigo. E assim, mas o que vai mais impactar vocês, é a imprensa, cara. É a imprensa, sabe? É a imprensa. A criação da imprensa foi ela que construiu nossa cultura. Graças à imprensa é que a Reforma Protestante surgiu, o Iluminismo surgiu, né? Nós temos o Novo Testamento grego transmitido para nós. Então o conhecimento ele muda. Uma das grandes invenções da humanidade é a imprensa, o fogo e a imprensa, né? Depois da roda. e por aí vai. Mas então eu gostaria que vocês se detivessem na imprensa. Nos outros artigos vocês vão ser enriquecidos, mas vocês já têm uma noção. Por quê? Porque já leram minha tese, já leram alguma coisa que Pedro Apolinário explicou. Então esta é a nossa sexta aula, tá? Também peço que vocês estudem, peguem a gramática, qualquer gramática, e estudem um negócio chamado segunda declinação. A segunda declinação, ela vai ser o ponto-chave para o estudo do grego, ok? Então peguem e memorizem a declinação. Passem para mim por escrito, à mão, no caderno, a declinação de logos e de teos, ok? Possivelmente na gramática que vocês utilizam, vai ser essas palavras que são sempre utilizadas nas gramáticas, ok? Teos e logos. E vocês vão estudar a segunda declinação e façam o exercício da gramática que vocês utilizam para mim. Eu quero lá escrito, vocês lendo, e vocês, qualquer dúvida sobre o logos, sobre o teos, sobre a segunda declinação, perguntem para mim, ok? Podem perguntar, e a partir de agora vocês vão começar a pegar na memorização de vocabulário. Isso é importante. Eu tenho aula também, tenho vídeo aula sobre a segunda declinação, eu tenho vídeo aula explicando como memorizar vocabulário, ok? Então essa sexta aula, esses os pedidos que eu estou pedindo, é isso que eu estou pedindo, tá? Não é coisa difícil, vai levar um tempinho, tá? E vamos lá. Mas a partir de agora, o livro do Pedro Apolinário, né? Ele começa, a crítica textual ela começa a ficar mais latente na memória. Ela começa a ficar mais latente. Vocês começam a entender um pouquinho mais do que é Novo Testamento, do que é crítica textual, do que é o que circuncida nossos questionamentos. Talvez seja esse, é por isso que você está aqui. Então começa a ficar mais claro. Começa a ficar muito mais claro, muito mesmo, tá? Então é isso. E aquela velha briga de texto recepto e texto eclético, vocês vão começar a entender um pouco agora. Eu vou estar trabalhando ela mais futuramente, mas por enquanto é isso daqui.
É isso daqui, esses caras aqui. E são grandes nomes, ele pega os grandes nomes da crítica textual. Por exemplo, Tischendorf, ele escreveu esse Novo Testamento grego preto aqui, ó, 2 volumes, 2.500 páginas. O cara é muito bruto, cara. Muito bruto. 2.500 páginas. Edita a oitava crítica maior. Constantino von Tischendorf. Samuel Petragos, ele tem um Novo Testamento grego editado em 4 volumes, muito bruto. Que até hoje também são a base da reconstrução dos novos testamentos. É só você olhar, olhem as bibliografias do Nestlé Aland da quinta edição revisada. Olha a bibliografia, a introdução do texto majoritário. Você vai ver Constantino von Tischendorf e von Soden citado. O problema é que esse cara está em grego e latim, Tischendorf. Von Soden está em alemão. Tá? Então, me perdoe, mas tem que saber essas línguas para estudar esses caras. Tá? Então, e o Westcott and Hort, eu tenho um texto grego deles que está ali na ponta, uma edição de 1957, mas é um cara que influenciou com a sua teoria, não a sua teoria, mas os caras, toda treta de crítica textual que nós temos tá em torno deles, né? O âmago da discussão entre o texto e o recepto tá com eles, mas isso vocês vão pegar mais claramente na leitura do livro e estudando um pouco mais, né, referenciando, né? Quando eu falo referenciar, o artigo estuda o que eu estou passando para você, mas você busca em outros lugares a discussão também. Vocês buscam em outros lugares a discussão. Então você está buscando referência, então você está referenciando o conhecimento que você tem. Não tenha pressa para fazer esse estudo, não tenha pressa mesmo, sem problema, cara. O estudo é bem devagarzinho, por isso que eu deixo o link do vídeo aqui, para caso você perder alguma coisa, você voltar aqui e tal. Mas eu tô sempre online disponível. E tamo junto, cara. Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.